Gente, nós sempre falamos sobre plantas aqui em casa, né? E para que elas fiquem lindas, fortes e saudáveis, nós precisamos nos preocupar com a adubação. E os adubos orgânicos são grandes aliados nessa tarefa. Para dar várias dicas sobre esse assunto, nós convidamos o professor, engenheiro agrônomo e produtor orgânico de frutas, verduras e hortaliças, Paulo Marçal Fernandes, ele que está ao vivo aqui com a gente. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de participar. Muito bacana receber o senhor, porque a gente sabe que o pessoal de casa, quem acompanha o nosso programa, gosta bastante, viu, de cultivar, né, frutas, hortaliças. E aí surge aquela dúvida na gente, né? Entramos hoje numa estação que é quente, a previsão é para um volume de chuvas, né? Isso pode proporcionar, pode induzir ali o surgimento de pragas? Como que as pessoas podem se atentar a isso em casa? Na verdade, esse período agora não é exatamente o período que vai trazer mais problemas com pragas, com insetos, né? A transição do período seco para o período chuvoso, então agosto, setembro, outubro e novembro, quando as temperaturas se elevam, os dias se alongam e não chove tanto, né? Então essa condição de clima quente e seco favorece grupos de insetos, por exemplo, que infestam plantas diversas, pulgões e outros, né? Os piolhos que as pessoas chamam aí. Então, assim, é o período mais difícil. O período chuvoso, da agora para frente, amanhã é o dia mais longo do ano, isso significa que nós teremos em torno de 13 horas e meia de luz, de sol, e 11 horas, né, 10 horas e meia de calor, de escuro. Então, insetos, por exemplo, os micro-organismos, eles são movidos por calor. Então, nesse período de temperaturas elevadas, umidades elevadas, favorece a proliferação bastante de insetos. Agora, não vamos esquecer que a grande maioria, a maioria esmagadora dos insetos são benéficos. Aliás, todos os insetos são benéficos, né? Raras são as espécies que causam alguma perturbação em plantas e nas pessoas, né? Então, essa proliferação de insetos, por exemplo, nesse período é excelente para o equilíbrio natural, uma vez que eles são base da alimentação de muitos outros animais, como os pássaros, né, por exemplo. Certo. Oi, professor, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Eu queria que o senhor desse dicas aí para quem tem planta em casa, seja apartamento, seja casa mesmo. Eu aqui moro em apartamento, mas tem muitas plantinhas. Eu costumo falar, professor, que a planta ela tem que gostar do lugar que ela está. É mais ou menos isso? Como é que a pessoa faz para ter as plantas verdinhas? Quais os cuidados diários que ela tem que fazer? Ela tem que observar muito essa questão do lugar. Tá vendo que a planta não está muito satisfeita ali? O que ela tem que mudar para tentar salvar essa plantinha? Você matou a charada de cara, porque se você pegar uma planta e queimar, o que vai restar de cinzas é cerca de 5%. E ali que estão os minerais, certo? Cálcio, potássio e tal. O que foi queimado é 95%. E o que foi queimado? Carbono, oxigênio e hidrogênio, ou seja, as coisas que a planta pega do ar. Então isso nos ensina que mais de 90% do cuidado com as plantas é ambiente. Insolação, luminosidade, ventilação. Tem plantas que gostam de meia sombra, de sombra completa, plantas a pleno sol. Se você pegar um antúrio e colocar a pleno sol, ele vai ficar feio. Se você colocar ele a meia sombra, ele já vai ficar bonito. Então, uma roseira, coloque ela na sombra, ela vai ficar cheia de problemas. Então, o ambiente é tudo. E se a gente fizer analogia conosco, quando a gente está num ambiente adequado, a gente está pouco estressado. Se a gente está pouco estressado, a gente está com a imunidade normal. Quando a gente está sob estresse, a imunidade cai e aí aparecem as viroses e tal, né? As plantas, até certo ponto, são dessa forma também. Se ela está num ambiente adequado, poucos problemas você vai ter e ela vai ficar muito bonita.
Então, essa determinação do local adequado para se colocar aquela espécie de planta é fundamental. E como os ambientes são muito diversos, né? Você vê, pessoas moram em apartamento, moram em casas. Então, cada ambiente, cada casa, cada local é diferente. Então, você tem que fazer esses ajustes. Falar, olha, a planta gosta disso aqui e tal, e vai observando. Então, a observação das pessoas que cuidam das plantas é fundamental. Você pode buscar informações na internet, com outras pessoas, trocar ideias. Sobretudo, a observação. É por isso que se diz que quando você planta uma muda, plante junto dela uma outra muda, que chama pé de cuidado. Isso significa que você vai observar a sua planta diariamente, ver o que está acontecendo com ela. Eu não falo que é bom conversar com as plantas? Lógico que as plantas não vão te ouvir, mas você passa uma energia e ao se aproximar da planta para conversar com ela, você cuida dela, né? Então, isso é fundamental, né? Observar e cuidar. Legal, isso faz muito bem, né, professor? Agora eu queria que o senhor explicasse aqui, desse dicas. Eu queria primeiro entender, qual que é o primeiro erro ali que as pessoas cometem quando elas decidem criar plantas em casa? Quase sempre é esse erro de ambiente. Por exemplo, quase sempre alguém me consulta e fala, tem um pé de limão galego lá no meu quintal. Mas não é o local para você plantar o limão galego, não tem ventilação, está entre muros, a temperatura é sempre elevada, então essa planta vai viver estressada. E aí você não tem condições de dar um ambiente a ela, né? Quando é uma planta em vaso, você pode mudar daqui para lá, mas quando é uma planta definitiva é mais difícil. Então, assim, embora as plantas sejam terapêuticas, né, o cultivo de plantas é uma terapia importantíssima para todas as pessoas, em todas as idades, né? Então, há que ter esse cuidado, escolher a espécie que dá certo com o ambiente que você vive. Não é porque eu estou num apartamento que eu vou querer plantar tomate, ou querer plantar limão, e não sei o que. Não, escolha a planta certa para o ambiente que você possui. Então, esse é o primeiro acerto, né? Buscar a planta correta para o seu ambiente. Marina, tem uma dúvida? Agora sou eu, porque a minha conexão falhou um pouquinho, que eu fiquei perdida, né? Vamos lá então, professor. E para quem já acertou aí as plantas, principalmente as que têm flores, as que têm frutas, né? Tem muita gente que tem quintal, aí tem as plantas frutíferas também. Além desses cuidados do ambiente correto, o adubo que a gente tem que colocar, é preciso colocar adubo, ou tendo uma terra bacana ali, ela tá legal, a gente precisa alimentar essa planta, seja ela frutífera ou de flores, no dia a dia? Então, aí os nutrientes são a sintonia fina do ajuste, né? Tá tudo bem? Aí eu vou acrescentar ali fertilizantes para melhorar a planta, né? Cada planta tem uma exigência, a gente não pode generalizar. Quando se usa adubos orgânicos, compostos, estercos curtidos, né, vários tipos de adubos orgânicos, normalmente não tem grande erro, porque eles não vão causar excesso de nutrientes, os nutrientes vão ser absorvidos lentamente. Então pode colocar assim, nunca com exagero. E sempre adubos orgânicos estabilizados. Muito cuidado com estercos crus, com restos de vegetais que você vai amontoando ali numa planta, pode causar um problema. Então esses materiais, sobretudo vegetais, têm que ser compostados devidamente para depois serem adicionados às plantas. Professor, muitas pessoas têm ali as receitas caseiras de inseticidas, né, para ajudar a manter ali as pragas, né, os fungos longe das plantas. Existe alguma receita que realmente funciona, que o senhor pode indicar que seja tranquila de ser feita em casa? O que eu recomendo é evitar esse tipo de produto, tá? Porque quase sempre eles são ineficazes. E às vezes você tem um pé de samambaia ou uma outra planta ali e fica lá pulverizando ela com coisas, né, com produtos. Quando na verdade você pode ir lá e lavar aquela folha, retirar. Então ter o cuidado, né, com a planta é mais importante. Quando não tiver outra saída, que a infestação, por exemplo, de um inseto for muito alta,
aí buscar alguma opção, né? Mas os produtos caseiros, tem muita gente que utiliza, mas quase sempre, quando a gente avalia isso aí, o resultado é quase nenhum. Então é mais interessante, por exemplo, se você tem lá uma planta que está com pulgões, e com um jatinho de água lá, derrubar tudo, né? E limpando a planta, tomar os cuidados devidos, né? E sempre observar suas plantas com uma frequência maior, porque quando você vê, a planta está cheia de insetos, aí já é mais difícil, né? Se você tiver essa observação mais cotidiana, você detecta o início, por exemplo, quando apareceu uma primeira lagartinha, você vai lá e tira, apareceu o primeiro pulgão, você limpa, aí você evita, né? Então é fundamental, né? As duas coisas, ambiente e cuidado. O resto quase sempre vai ser dispensável se você fizer tudo direitinho. Certo. Professor, voltando um pouquinho lá na questão da adubação, né, dos nutrientes. O senhor disse aí que tem que fazer da maneira correta se for usar, né, a questão de alimentos, de restos de alimentos, enfim, casca, seja de verduras, frutas, casca de ovo também, eu já ouvi muito falar. Qual seria a maneira correta? É possível aproveitar esses elementos aí para fazer algum tipo de adubo, para colocar nas plantas aí dentro de casa? É um processo muito trabalhoso, tem que ter muitos cuidados para que realmente funcione, não dê problema ao invés de ajudar a planta, né? É importante, primeiro, as pessoas terem consciência que precisa fazer a separação dos seus resíduos, né? E separar o orgânico do reciclável, do que é lixo verdadeiro, né? O orgânico, de preferência, compostar. Quando for, por exemplo, em um condomínio que tiver uma estrutura que junta muito material, compensa fazer a compostagem. Mas não vamos esquecer que compostar não é só amontoar os resíduos vegetais, por exemplo, há que se evitar sal, gorduras, tá? Mas os resíduos vegetais, por exemplo, sobras de salada, essas coisas podem ser compostados. Mas sempre com muito cuidado, porque há que, para o processo de compostagem ser correto, tem que ter aeração, precisa ter oxigênio, precisa ter calor, precisa ter umidade, né? Se você não fizer isso corretamente, quase sempre você vai proliferar moscas, né, que vão se reproduzir naquele material. Então, às vezes, é melhor evitar esse tipo de prática, né? Mas há alguns resíduos, por exemplo, casca de ovo. Se eu colocar casca de ovo num vaso com planta, o que vai acontecer? Olha, é um resíduo que demora a ser disponibilizado para a planta. Mesmo que você triture e coloque pó de casca de ovo, vai levar algum tempo para agir, porque precisa que ele seja biodisponibilizado. Os micro-organismos ali do solo vão decompondo aquele material, quebrando, liberando lá o cálcio e outros elementos para a planta. A planta não absorve resíduos sólidos, né? Precisa que eles sejam mineralizados. Então, mas não faz mal, ele vai funcionar mais como uma cobertura ali, né? E ao longo do tempo vai trazer algum benefício para as plantas, mas não de imediato. Tá ótimo, Paulo, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por trazer tantas informações importantes a respeito das nossas plantinhas, a respeito da adubação, dos cuidados que a gente tem que ter, né, para que essas plantas fiquem saudáveis. Acho que cuidar dessas plantas, cuidar de tudo, né, das hortaliças, né, Marina? Marina vai poder falar até melhor que eu sobre isso. Faz bem para a nossa saúde, né? Eu lembro que na minha casa, quando eu morava numa casa maior, a gente tinha muitas rosas, né? A casa tinha um ar fresco, aquela coisa boa, né? Acho que isso faz bem para muita gente, então a gente tem que cuidar direitinho delas. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição se precisarem.